Olá, seja bem-vindo, bem-vinda em mais um episódio do podcast Arreda Pra Cá. Aliás, Arreda Pra Cá Cadeira, vamos conversar a partir de agora sobre um assunto muito importante e oportuno dentro do mês da mulher, que é o mês de março, que a gente fala sobre diversos assuntos ligados à mulher e esse especialmente eu tenho certeza que pode te interessar. Principalmente você, mulher, e também você, homem, que respeita as mulheres e que pode ajudar a denunciar casos como a gente vai tratar aqui a partir de agora. Mas antes eu quero agradecer nossos parceiros que estão sempre conosco aqui, o Instituto de Saúde, o Hospital São Vicente de Paulo, Salsa Parrilla, seu buffet premium todos os dias, Sinteac, que é um sindicato totalmente ativo em toda a região e principalmente em Juiz de Fora, e ainda Sediplan, que é um plano de saúde que está chegando em Juiz de Fora com força total, tem uma loja física na Brás Bernardino. Já conhece a Sediplan? Entra lá e consulta os especialistas e as consultoras da Sediplan para conversar com você. E queria também, claro, lembrar do Empório Black Tie Noivas, que é uma loja que tem na Avenida Itamar Franco, em frente à Maternidade Terezinha de Jesus. Tem cada aluguel ali, você que vai para festa de formatura, casamento, ao invés de comprar roupa, já pensou em alugar uma roupa, você homem, você mulher, na Império Black Tie? Você tem certeza que vale a pena. E ao meu lado, em mais um episódio desse podcast aqui, o Clóvis Santos, que vai aparecer na nossa telinha aqui também, que está junto comigo. Já já eu vou apresentar a nossa convidada, que também traz aí seus parceiros, nossos parceiros comerciais, né, Clóvis? Boa noite, Ricardo, é sempre um prazer. Hoje, assim, muito especial, né, poder falar. Primeiro, é um mês especial, que é o mês da mulher, já parabenizo novamente aí porque para mim não é só um dia internacional, né, é um mês. Inclusive dá até um bom projeto de lei, né, Ricardo? A gente conseguir colocar em de fora março, né, como um mês das mulheres aqui, e porque eu acho que reforça muito essa luta que as mulheres têm aí durante esses anos e anos e anos para poder a gente ter uma sociedade mais saudável, né? Agradecer hoje a Elétricas Gerais, o telefone logo vai aparecer ali, a gente liga lá e compra porque os preços realmente são os melhores de fora, e agradecer mais uma vez a 2M Automotiva, que é o melhor local para você cuidar do seu veículo, né? Um endereço aqui no Alto Espaço, outros aqui muito próximo de onde a gente faz o podcast. E muito agradecer já de antemão a nossa delegada, que com certeza vai nos esclarecer e contribuir muito para que a gente tenha um entendimento melhor, né? De um assunto que é polêmico, mas ao mesmo tempo ele é interessante a gente esmiuçar, porque só a denúncia, né? Acho que é um primeiro mecanismo para a gente modificar esse quadro complicado de feminicídio, não só em Juiz de Fora, mas assim em todo o Brasil, né? A delegada Adriana Ferreira Pereira, que está conosco hoje, ela é delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, que fica no Shopping Santa Cruz, na região central da cidade. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença e pedir para que você se apresente, né? O público está nos acompanhando. Quem é a delegada Adriana, que vai falar conosco a partir de agora sobre um tema tão importante? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de podermos participar, né, desse bate-papo de um assunto tão relevante, né, que é um tema relacionado à mulher, à violência doméstica, né, aos casos que acontecem diariamente, né, e que tem, né, tido uma demanda muito exacerbada. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder contribuir um pouquinho, né, seja com informações que vão auxiliar, né, até na diminuição desses números de casos, levando o conhecimento, levando realmente as informações a todas as pessoas. Bom, eu sou delegada de polícia há 13 anos e, né, retornei agora para Juiz de Fora, né? Não fui lotada ainda em Juiz de Fora, eu estava em Belo Horizonte, mas atuava em outra área, não era na delegacia de mulher, estava na corregedoria da polícia. E agora me sinto muito feliz, né, em poder estar em Juiz de Fora, justamente nessa área da delegacia especializada de atendimento às mulheres. Esses casos de violência contra a mulher, eles têm aumentado, como a gente tem visto, é uma sensação de aumento mesmo, ou eles já existiam e a mídia que não divulgava? Você que tem essa experiência já na área policial aí. O que podemos observar, na verdade, não é nem que os casos aumentaram e nem que a mídia não divulgava. O que a gente observa é que as vítimas, elas estavam mais silenciadas.
Então, campanhas, esse tipo de conversa, né, a gente levar orientação, faz com que a vítima até perceba que ela está sofrendo um determinado tipo de violência doméstica. Então, de repente, até numa palestra, numa escola, né, nós estamos falando ali para um público bem variado, a pessoa começa a escutar, nossa, peraí, então tem 5 tipos de violência. Tem violência física, mas não é só a física. Tem a violência psicológica, tem a violência moral, a violência patrimonial. Então, a pessoa começa a perceber que, às vezes, ela está sofrendo uma violência doméstica. Então, as campanhas, essa conscientização, né, até a questão das políticas públicas também, né, enfatizando a necessidade ali da denúncia, né, a gente está bem próximo da população. Então, acaba auxiliando com que as vítimas procurem as unidades policiais, procurem um acompanhamento e levem esses casos, né, para as delegacias especializadas. Então, realmente, a gente vê um aumento, mas não significa que tenha aumentado, né? As vítimas que deixaram de silenciar, né, e começaram a colocar essa questão, a levar as autoridades a denunciar, né, a ter a coragem de denunciar qualquer tipo de violência que esteja sofrendo ali por parte de um companheiro, de um ex-companheiro, né, por questões relacionadas ali ao fato de ser mulher. A sua experiência, assim, mais a título de curiosidade, né? Porque o que a gente vê muito na mídia é que sempre nos finais de relacionamento é que isso acaba, de certa forma, acontecendo com mais frequência, né? Isso é um dito ou a sua experiência comprova que isso é realmente nesses casos de término de relacionamento é que começam esse tipo de abordagem de uma forma mais agressiva? Exatamente. Isso aí é uma observação bem relevante, porque tem mesmo uma relação, né? Geralmente, grande parte, né, a gente observa um número bem grande de casos de violência doméstica, acaba sendo pela não aceitação do término do relacionamento. Isso é muito comum, né? Geralmente a gente pergunta ali, né, a vítima procura a unidade policial, então ela vai registrar uma ocorrência policial, vai ser o primeiro passo, e depois nós vamos ouvi-la. Aí, nesse momento da oitiva da vítima, que ela vai contar quais os fatos, o que levou, né, ela a comparecer àquela unidade, o que está acontecendo, o que ela está vivenciando ali, que poderia ser caracterizado como um crime. Então, a gente vai conhecer aquele histórico, né, o que está acontecendo na vida da vítima. E, realmente, essa parte aí, ela é a mais comum, né? Ele não aceitava o término do relacionamento. Então, grande parte, assim, que a gente observa, inclusive que chega até feminicídio, é um dos motivos, não aceitação desse término ali, né, pelo homem não aceitar que a mulher tome um outro rumo, né, encerre aquele relacionamento, né. São vários os motivos ali, mas esse é um motivo que a gente observa, né, com grande frequência na motivação ali relacionada ao crime de violência doméstica. Mas a violência pode dar sinais, né? Pode começar com um grito, sim, com uma ameaça, sim, com uma mão levantada que não completa o movimento. E esses sinais são importantes para a mulher detectar, né? Exatamente. Até chegar ali num feminicídio, ou seja, numa tentativa, até chegar, na verdade, até uma lesão corporal, muita violência já aconteceu ali antes. Seja um xingamento, seja uma palavra, seja um grito, seja uma humilhação, seja uma situação ali em que o agressor coloque a autoestima da vítima em xeque, seja uma situação ali, né, até de uma chantagem emocional, um abalo psicológico. Então, assim, antes de chegar, né, num crime mais grave, né, a gente pensando aqui num feminicídio, muita coisa já aconteceu ali, né? Ele não vai direto para essa situação de feminicídio, não, né? Primeiro começa ali com uma questão, uma palavra, por exemplo, né, um xingamento, seja não deixar a vítima utilizar determinado tipo de roupa, ou a vítima não ir a determinado local, ou a vítima se privar ali de relacionamento com familiares, ou de relacionamento com amigos, né, aquela questão de deixar a vítima mais isolada. Então, tem várias situações ali antes de chegar propriamente, né, por exemplo, num feminicídio, né, numa lesão corporal, né, alguma coisa que deixe uma lesão física, já aconteceu muitas situações antes ali. Então, dá sinais, sim.
Os sinais começam, às vezes, sem que a vítima perceba. Né? Por isso a importância dessa conscientização, né? A importância do que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? Esse bate-papo, né? Das vítimas, né? Das pessoas terem a consciência de que, às vezes, uma palavra ali já é o início de uma situação que vai gerar uma violência doméstica bem grave posteriormente. Então, as campanhas são essenciais, né, igual a gente teve agora no Carnaval, né, principalmente coincidiu, né, agora o Carnaval, junto com o mês de março, né, que a gente acaba dedicando a questões mais relacionadas à mulher, à prevenção da violência doméstica. Então, a Polícia Civil teve, por exemplo, algumas campanhas do não é não, né, após o não, né, falou não, então quer dizer que ali, depois do não, né, se o agressor já pratica qualquer ato ali, ele já está incorrendo em crime, né, seja ali numa importunação sexual, muito comum também, né, principalmente em aglomerações. Então, a gente acredita que as campanhas, elas auxiliam muito, e acaba que a gente tem a sensação de que houve um aumento, né, principalmente após essas campanhas, período de carnaval, porque as vítimas começam a denunciar, né, já estão cientes ali do que é o crime, o que é aquela violência doméstica e levam aquilo, né, até as unidades policiais para iniciar realmente ali um inquérito contra o agressor. Então a gente vem aí, já fica com uma pergunta, mas assim, um esclarecimento seu, né, maior. Eles falam muito em machismo, em álcool, utilização de álcool e outros tipos aí de entorpecentes aí que acabam alterando também o humor do agressor, né? É também uma realidade, isso é comum? Sim. Sempre o álcool e esses fatores são que impulsionam para que o agressor realmente cometa, né, o crime, assim, vamos chamar de Maria da Penha, assim, primeiramente. Com certeza, né? Muitos relatos de vítimas estão assim bem relacionados, né? Além com a questão da que a gente falou há pouco, né, do término do relacionamento. Às vezes acontece também essa mistura de álcool com outras substâncias, né? Então, muitos agressores têm um histórico, às vezes, de um alcoolismo, né? De um uso de substâncias que acabam alterando, né, o lado psíquico, né, da pessoa e ela acaba tendo um estado de ânimo mais exacerbado e isso aí acaba prosperando realmente, né, um dos fatores que podem piorar esse tipo de agressão. Né? Então, é importante, né, buscar ajuda, né? Quem esteja, né, pensando até no lado do agressor, né, passando por alguma situação, seja de alcoolismo, também buscar ajuda, porque aquilo vai interferir ali na família e pode levar, sim, né, a um episódio exacerbado de violência doméstica, né, ocasionado ali por situações relacionadas ao uso de outras substâncias, bebidas, acaba realmente... Eu vou te puxar no gatilho, te interrompendo. Sim. Porque eu penso muito em... Vamos chamar de antecipar, que é preparar, né? A gente não gostaria que não tivesse boletim de ocorrência. Com certeza. Gostaria de cuidar da prevenção, né? Então, muitas pessoas, eu não estou fazendo defesa a nenhum tipo de agressor, tá? Que fique bem claro, tá? Aquele que, por qualquer motivo que seja, tenha cometido crime, obviamente tem que ser punido, né? Conforme a lei. Mas a gente entende que tem muitas pessoas que são de bem, que poderiam ser tratadas, poderiam passar por um processo de reeducação, porque nós somos humanos, né? A gente pode cometer falhas, passar por momentos difíceis, e por parte de políticas públicas. Você vê isso como uma forma ativa, você vê assim, as pessoas estão cuidando, igual tem o Alcoólicos Anônimos. Aquilo ali potencialmente, não estou dizendo que todos são, mas potencialmente, né? Aquelas pessoas que estão no início de preparação dos alcoólicos, aquela coisa toda, são potenciais agressores, né? Porque eles acabam fazendo uso da droga e a droga falando que não modifica, sim, claro que modifica a pessoa. Tanto se não modificasse, não teria essa questão até do trânsito, né? Sim. De não poder beber e dirigir, né? Então, é óbvio que altera. Você vê políticas públicas efetivas hoje, o que é a sua visão, assim, tirando a delegada um pouco de lado, colocando o ser humano um pouco. Você vê que é ativo, você vê que precisa de mais, aonde que está faltando, assim, na sua experiência como delegada, e obviamente como mulher, né? Sim. Você também é mulher, e como ser humano que convive, vê as dificuldades que a gente está passando em 2025, né? Que vem de vários fatores, Covid-19, uma série de coisas que mexeram muito com a gente, né? De uma forma geral.
Foi bom até ter tocado no assunto da Covid-19, porque foi um período que também acabou tendo um aumento, né? As pessoas mais restritas dentro das suas residências. Então, nesse período, o índice, né, de violência doméstica também teve um crescimento, né, por conta das famílias estarem dentro de casa, né? Então, assim, na maioria dos casos, né, a violência doméstica, ele é um crime que ele acontece ali dentro das paredes ali da sua residência, né? É um crime que não vai ter testemunhas na maioria das vezes, né? Às vezes são os filhos ou um familiar que, né, muitas vezes não quer se envolver. Então, não é um crime que ele vai ser tão fácil, assim, de ser comprovado por testemunhas. Tanto é que a palavra da vítima, ela acaba tendo um valor probatório maior por conta disso, né? É a parte vulnerável ali, né? E às vezes não tem aquela testemunha, não tem aquela prova. Agora, voltando à questão que você comentou das políticas públicas, é essencial, né, que haja esse tipo de políticas até como forma de prevenção, né? As pessoas relacionadas, né, que utilizam qualquer tipo de bebida, né, que são relacionadas ao alcoolismo, é importante buscar grupos de apoio, né, buscar as assistências. E isso eu vejo que tem melhorado muito, né? A gente observa uma grande melhora de uns anos para cá, assim, né? Eu falo de forma geral. E isso muito graças à questão do assunto ser discutido. Então, a gente observa que é um assunto que demanda muita discussão, né? Esses grupos vulneráveis, as mulheres. Então, é um assunto que deve ser tratado e que a gente vê que está tendo um olhar mais atento a cada ano que passa, né? A gente observa de um modo geral que está sendo uma atenção maior, um olhar mais atento, justamente para poder prevenir, né? Porque o que a gente queria era que não tivesse tantos inquéritos policiais, né, que depois vão acabar virando os processos criminais. Então, a gente gostaria que não chegasse a isso, né? E para não chegar, a questão é a prevenção. E a prevenção precisa da informação. Então, a informação é levar a todo momento, né? Seja em escolas, sejam em grupos, né? Assistências psicológicas também. Então, a gente tem que estar sempre atento a uma situação que está acontecendo, né? De repente, está numa comunidade, num grupo, né? A pessoa está observando que ali tem um determinado tipo de violência, seja um vizinho, um colega, que vê que a pessoa está passando por isso, tem como fazer as denúncias, né? Pode ser pelo 180, a gente também tem aplicativos também, a gente tem o Chame o Frida. Então, a gente tem caminhos que vão levando a vítima, né? E as pessoas próximas também, né? Não só a vítima, a levar esses casos às autoridades. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a cada dia que passa, pelo fato de ter a informação, de ter esse olhar atento, né, às mulheres, eu acho que tem melhorado bastante com o passar do tempo. Eu vou estender um pouquinho essa próxima pergunta minha, até para dar tempo de você beber água, você deve estar com a garganta seca. Mas eu acho que a primeira etapa desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo em relação à violência contra a mulher parece que está sendo vencida, que é justamente fazer com que elas denunciem mais, como você disse, até por conta desse aumento que é justificado por uma atuação maior das mulheres denunciando isso. Mas me parece, e aí eu repito, é uma impressão minha, que a segunda etapa talvez seja o desafio maior. Porque eu não consigo enxergar que as medidas protetivas consigam impedir os crimes. Eu não consigo entender que mesmo com todas as ações da polícia, do judiciário e tudo mais, o agressor ele se sente livre e desimpedido para cometer os crimes. Então, o que, na sua opinião, pode ser feito para tentar proteger mais a mulher que está vulnerável, já que houve a denúncia, ela se expõe, se não para a sociedade, mas para o círculo familiar que ela tem, e principalmente com o agressor. E o que dá a ela a sensação de segurança dela, hoje eu quero comprar uma roupa no centro da cidade, pegar um ônibus e ir até o centro, pegar o carro e ir até uma festa, sem se deparar com o agressor esperando ela para ferir de alguma forma. Exatamente. A medida protetiva, né, igual, né, nós podemos, ano que vem, né, 2026, a gente comemora 20 anos da Lei Maria da Penha. Né, então, é uma lei até bastante avançada, né, para a gente ter essa proteção ali, né, da vulnerabilidade ali da mulher. Então, a medida protetiva, ela veio justamente para proteger, né, a medida de proteção. Sim.
Então, é o primeiro passo, né? Quando a vítima se vê diante de uma situação, ela vai na unidade policial, né? Vai registrar a ocorrência, vai ser ouvida e aí vai ser perguntado para ela se ela quer uma medida protetiva. Ela, né, querendo, vai fazer, né, formalizar aquela medida protetiva, nós vamos ouvi-la. Dependendo do crime, vai ter uma representação, né, se for, por exemplo, alguma injúria, calúnia, ela vai assinar um documento, vai ter uma representação ali. Se for outro tipo de crime, igual a ameaça, nós tivemos um avanço bem grande agora recentemente, há poucos meses, que a ameaça deixou de ser um delito de ação pública condicionada à representação. Ou seja, independente da vontade da vítima, aquela investigação continua. Então, até pouco tempo não era assim. A vítima podia ir lá, ela foi ameaçada, ela poderia desistir. Então, agora a gente segue aquela investigação. Mas aí, com relação à medida protetiva, ela é feita, ela vai para o judiciário, que vai deferir ou não aquela medida, e a partir do momento que ela é deferida, vão ser determinadas as condutas ali solicitadas pela vítima, como, por exemplo, a proibição de frequentar aquele lugar que a vítima frequenta, a determinação do agressor se manter a tantos metros ali da vítima, a proibição, né, de ter algum tipo de contato, seja por, né, telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação com aquela vítima. Então, vão ser determinadas aquelas condutas ali que o agressor vai ter que cumprir. Então, a vítima, ela vai sair de lá, ela, né, sai do judiciário, ela vai ter um documento ali, ela tem uma medida protetiva. Agora, até que ponto que essa medida poderia protegê-la? Ela tem aquela medida. Agora, se ela for, por exemplo, no centro e o agressor chegar, se aproximar dela, vamos supor que ela foi fazer uma compra, aí ele foi no mesmo local, se aproximou dela, ela vai ter que imediatamente ali acionar a polícia, né? Vai ser aquele atendimento rápido e ele pode ser preso. Aí ele estando ali naquela situação flagrancial, ele vai ser conduzido à unidade policial e o descumprimento de medida protetiva, ele gera a prisão. Ele não pode nem pagar a fiança, né? Numa situação dessa que ocorra na hora, ele vai ser preso. Agora, se, por exemplo, ele telefonou para ela, ela tem uma medida que ele não poderia, né, se comunicar com ela de forma nenhuma, né? Ele telefonou, está em outro lugar, a gente não sabe onde ele se encontra. Ela vai na unidade policial, vai registrar um REDS, então vai ser um outro procedimento ali de descumprimento de medida protetiva. Então, além do procedimento do inquérito que ele já possui, né, que seja, por exemplo, de uma ameaça, uma lesão corporal, ele vai ter mais um descumprimento de medida protetiva. Aí vai ter mais um indiciamento, vai ser denunciado, mais um processo. E se ele se aproximar, ela vai ter que acionar a polícia ali naquele momento para cessar ali, na hora, né, aquele crime que está acontecendo. Só vou insistir um pouquinho nessa pergunta. Sim, aqui, só importante. Porque eu penso o seguinte, eu acho que quando houve uma ameaça ou uma agressão, e de novo, agora já é uma impressão masculina, né? Não é nem como profissional, mas eu acho que já há um comportamento doentio por parte do homem que faz isso. Doentio. Seja agressão, agressão mais ainda, ou seja, uma ameaça. Mas ele já demonstrou ali um desvio psicológico grave. Como é que você vai proteger alguém, por mais que a justiça tenha ali todos os artifícios, como você acabou de explicar, em papel, inclusive, em relatório, assinado ali por um juiz, como é que você vai conseguir distanciar alguém perturbado mentalmente de uma pessoa fragilizada e que pode ser agredida ou até morta a qualquer hora? Então, eu acho que é por isso que eu disse que isso é um grande desafio, porque não tem como a polícia ficar 24 horas protegendo uma pessoa. Exatamente. Então, o que você recomenda para essa pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade, em casa, com medo? Muitas vezes essa pessoa, a gente não fala isso, mas muitas vezes ela passa a ter problemas de saúde mental gravíssimos, uma depressão, uma ansiedade, enfim, que são distúrbios que acabam gerando por todo esse fato. Ela passa a ter medo de sair de casa, ter medo das pessoas. Então, qual a orientação que você dá para essa mulher que está sendo ameaçada, entre aspas, do ponto de vista só de entender que ela pode ser agredida ou morta a qualquer momento?
É uma situação complicada, porque ela, né, não vai ter ali um policial, né, a todo momento, né? Se acontecer aquela situação, pode ser que naquele momento ali, né, não vai ter um policial, pode ser que demore um pouquinho, né? Então, ela realmente vai acabar sofrendo, às vezes, até consequências psicológicas ali com aquilo ali, né? A ansiedade, a depressão. Então, assim, outra questão também que eu acabei não mencionando, né, nas medidas ali, o agressor também, ele pode, dentre as medidas, igual tem para a vítima, né, como a proibição, né, o afastamento, o agressor também pode ser colocado em grupos para trabalhar o agressor. Né, como se fosse assim, conversas, né, grupos reflexivos ali, e pode ser uma das medidas judiciais colocar aquele agressor para poder participar de reuniões, para poder conversar, né, com profissionais aptos ali, né, no âmbito, né, psicológico e tudo. Ele também pode ter que participar desses grupos, o que é bem importante também. Agora, se ainda assim continuar, então é a vítima ter os cuidados, e o primeiro deles é a denúncia. Procurar a unidade policial, né, procurar o atendimento psicológico também, que é oferecido. Sem até querer te interromper o seu raciocínio, mas já pegando esse gancho aí, não seria o caso, por exemplo, de oferecer de forma, como é que vocês dizem, coercitiva, né? Oferecer de forma coercitiva a esse agressor um psiquiatra forense, por exemplo, que é um especialista que pode detectar se ali existe um psicopata, se ali existe alguém, um agressor quanto mais, ou se foi uma situação atípica, se foi num momento de raiva. Eu acho que um profissional não poderia detectar uma mente doentia tendo esse contato, como um psiquiatra forense, por exemplo? Sim, isso é importante mesmo. Vários casos acaba acontecendo isso, aí aquele agressor, ele vai passar por todo um acompanhamento ali, vai ser feito um laudo. Então, nas situações em que se observa, né, será que aquele agressor tem uma psicopatia, né, será que ele é um maníaco, será que é alguém que tem aquela personalidade ali doentia voltada para isso, e daqui a pouco vão ser outros crimes, outras vítimas. Então, tem alguns casos, né, quando se detecta, né, quando se chega, né, às vias, ao processo, essas informações, aí é feito um laudo, um acompanhamento, né, e aí vai ser verificada essa questão, se aquela pessoa, se ela tem até a imputabilidade, né, porque de repente, né, aquele laudo ali, aí a pessoa já não vai ser mais um imputável criminal, né, já vai ser uma pessoa que tem um problema psiquiátrico ali. Então, tudo isso, né, vai ser levado aos autos, né, analisado ali já no âmbito judicial, né, nessa parte já está na esfera judicial, então vai ser analisado ali, até para ver qual que seria o tipo de penalidade ali. Né, se vai você, como delegada, pode pedir ao juiz que faça no agressor esse exame? Você tem essa possibilidade? Se a gente tiver elementos ali, a gente pode fazer os pedidos. Caso tenha elementos ali que levem, né, a indícios de que haja essa possibilidade, a gente pode sinalizar fazendo os pedidos, e aí depois vai ser determinado judicialmente. Isso é importante, né, até porque tem situações que realmente, assim, há indícios, né, elementos ali de que às vezes aquela pessoa tem um comportamento ali, né, que já tem um desvio ali, né, até no âmbito psiquiátrico. Mas aí é o profissional, né, da área que vai analisar isso, e será feito todo um estudo. O Ricardo quer prender, você viu, né? Ele chegou lá, ele quer prender, ele não quer medida coercitiva nenhuma, ele já quer... Mas vamos lá. Assim, vou até complementar o que você disse, porque são situações diferentes, mas assim, eu acho que é uma coisa que eu passei que eu acho que vai acabar contribuindo. Porque tem dois tipos de pessoas, de seres humanos, né? Em relação ao agressor também, em relação ao ser humano normal. Eu já passei por muitas situações que eu entendia que era de racismo e a pessoa não era racista. Culturalmente, a forma dela me agredir era utilizando termos racistas. Mas a pessoa não era racista. E eu custei para entender isso e assim... Eu consegui, com o tempo, e vim separando, né? Tanto pessoas que eu acredito que sejam agressores naturais, que eu acho que vocês conseguem identificar, e esse é aquele que agride a Lei Maria da Penha, e isso é muito eficaz, né? A prisão já é imediata. E tem aquela pessoa que ameaça e que aí sim vai passar por essas medidas coercitivas, e aí é que vem esses estudos todos para saber se ela realmente é um potencial criminoso ou não. Isso também eu sei que é difícil, né? Não é uma ciência exata,
Mas pelo que eu li e acompanhei bastante, já é um trabalho que a Polícia Civil faz com muita maestria, né? Mas não vamos acertar sempre, mas eu acho que minimizou muitos erros, né? Agora eu quero ir para as famílias. Você disse muito bem, né? Você deixou claramente aí que são agressões dentro de casa. Isso envolve filhos, né? Como que os filhos vendo isso, participando disso, por 10, 15, que a gente sabe de agressões, de casos de 20 anos de agressões, que a vítima acabou não fazendo. Sim. Então, de certa forma, eu estou falando não as pessoas assim mais esclarecidas, né? As pessoas às vezes que não têm tanta informação, elas começam a entender que aquilo ali faz parte da cultura do casamento, né? E depois, com o passar do tempo, é que elas começam, né? Que eu acho que isso que levou, Ricardo, de certa forma, a ter um número maior hoje de denúncias. Porque quem foi criado lá atrás fazia parte do cotidiano da casa. E ninguém via como um crime, né? E é um crime, né? Como que é tratado as crianças nesse caso? Como que a polícia trata as famílias nesse caso? Eu sei que vocês têm uma série de amparos, eu estou fazendo essa provocação só para você esclarecer. Não, é importante. Né, para Arreda para cá, como que funciona isso, porque a gente fica sempre pensando assim, a gente tem que cuidar dos agressores, mas não podemos deixar de cuidar dos jovens, né, que são o futuro aí do país, que podem modificar esses números que a gente vive hoje. Exatamente. E ali, as crianças também, nós temos muitas vítimas ali que são as próprias crianças. Né? Às vezes, aquelas palavras, né, aquela relação ali de amistosidade acaba refletindo ali também nas crianças. Né? Na maioria dos casos, né, num ambiente familiar, vão existir crianças ali naquele meio. Então, as crianças também, se tiverem nessa situação, elas também podem ser protegidas. A medida, inclusive, a medida protetiva, ela pode se estender aos filhos. Né, quando verifica ali algum perigo, né, que os filhos estejam também submetidos a qualquer tipo de violência, seja no âmbito físico, no âmbito psicológico também. Então, se eles estiverem ali naquele ambiente sofrendo qualquer tipo de prejuízo psicológico, emocional, então eles também, ela vai se abranger a eles, vai ser solicitado também que haja a medida em relação àquelas crianças. Aí, posteriormente, visitas serão assistidas. Então, todo um acompanhamento, né, é importante também o acompanhamento psicológico. Então, essas crianças, esses menores de idade, eles não podem ficar desamparados nessa sistemática toda. Então, tem que ter esse olhar atento, né, esse olhar especial também. E a lei acabou não deixando isso à margem, porque tem, né, uma prerrogativa, uma tipificação de prorrogação dessa medida também para amparar esses menores de idade nesse tipo de situação. Agora, voltando a um ponto que eu achei interessante, que você tocou, né, a pessoa, eu estava pensando exatamente na ressocialização, né, me veio à mente ali, você falando dos agressores ali, na questão da ameaça, às vezes o agressor não sabe que está fazendo isso ou aquilo. De qualquer forma, ele sabendo ou ele não sabendo, isso tem que ser denunciado e tem que ser, seja qual crime for, tem que ser levado às autoridades, tem que ser registrada a ocorrência, né, não importa qual tipo de crime. Se ele saiba, se ele não sabe, né, a imputabilidade dele vai ser verificada depois, mas é importante não deixar de denunciar, até porque é necessário essa ressocialização. Né, porque a ideia toda do sistema penal é que a pessoa ela tem uma punição. Para que serve essa punição? Né? Se a gente pensar, tá, né, vai ter uma prisão, ele vai ter um processo, né, e qual que é o objetivo disso tudo? O objetivo é que ele se ressocialize. Né, pelo menos em tese, a ideia é ele se ressocializar e também para poder, com aquela punição, outros casos também observem ali que teve uma resposta. Então, uma forma de coibir até o aumento daquilo ali, né? Aquele fato, peraí, teve uma punição, né? Houve um processo. Então, é levar aquilo adiante, nunca deixar de denunciar, seja o que for. Né? Depois, mais para frente, vai ver se a pessoa ela sabe o que ela está falando, se ela não sabe o que ela está falando, mas a partir do momento que ela transgrediu ali, né? Que ela praticou, que ela proferiu qualquer palavra ali, ela está incorrendo inicialmente ali num crime. Aí depois vai ser investigado, né, quais que foram as condições, mas por isso a importância de sempre registrar a ocorrência, de procurar ali a unidade policial e levar adiante, né, para que haja realmente ali uma punição, né, uma resposta ali, né, tanto para aquele agressor
quanto para a vítima, quanto para a sociedade, de uma maneira geral. Você já viu um agressor ou um homem que comete uma violência contra a mulher deixar essa mulher em paz imediatamente? Demora um pouco, pelo que a gente observa, né, nos casos, assim, acaba que a pessoa, às vezes, né, por isso a medida protetiva é importante, né, porque justamente ali naquela medida ela vai impedir, né, que a pessoa continue, né, praticando aquele tipo de conduta que levou ela ali até a unidade policial. Então, ele continuando ali, por exemplo, seja uma perseguição, né, a gente vê muitos casos assim, é aquela perseguição, a pessoa, né, vai no trabalho, vai na escola, né, às vezes segue a vítima, né, vai nos locais que ela frequenta, né, ela vai num shopping, vai numa academia e a pessoa às vezes está lá como se estivesse vigiando. Então, é comum esse tipo de conduta. Por isso, a medida protetiva, porque a pessoa vendo que ela está sendo perseguida, ela vai relatar um descumprimento ali daquela medida para ele ter as outras sanções ali e ela ter essa proteção, né, que ela precisa. A perda da guarda é imediata? Também, nessas medidas protetivas, a perda da guarda está incluída também? Se fala com relação às crianças. Não, aí já vai ser tratado pelo juízo, mas o afastamento ali vai ocorrer de imediato. Aquele afastamento ali, né, dele não poder ter aquele contato caso haja uma medida protetiva ali que abranja também os menores de idade ali, né, daquele relacionamento, eles vão ter essa proteção. A questão da guarda vem posteriormente, mas já vai cessar ali o contato. Teve uma alteração na lei o ano passado, né? Da Maria da Penha. Sim. Foi até com essa questão da ameaça também, né? A gente teve alguns avanços ali que, né, vão visando proteger mais ainda, né? Aumentar esse instrumento ali de proteção. E hoje a gente tem a rede social, que é né? Também é uma das maneiras de perseguir, também é uma maneira de ofender, né? E também de causar muito constrangimento para a mulher. Existem esses casos na real hoje, você já se deparou com algum assim específico, que veio através de rede social? Nossa, muitos, né? As redes sociais hoje, né, elas acabam sendo uma forma de utilização, né, dos agressores, né, os perfis criminosos hoje, né, a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas ao mesmo tempo a gente tem uma infinidade de delitos praticados através das redes sociais, né? A gente tem vários delitos de violência doméstica pelas redes sociais, né, seja uma injúria, né, seja uma postagem ali inadequada, né, às vezes proferindo palavras ofensivas, né, ou trazendo fatos, né, que possam causar, né, um abalo emocional, um abalo psicológico àquela vítima. Então, há vários casos assim, né, de calúnias, difamações, através ali das redes sociais, né, às vezes a pessoa vai postar várias situações ali que não deveriam estar naquele ambiente ali, né, de rede social. Então, a gente tem também, nesse caso, a gente orienta, inclusive, as vítimas a salvarem, a guardarem aquilo, né? Porque, às vezes, depois o agressor vai, apaga, aquilo some da rede social. Então, é importante que, nesses casos, as vítimas constituam provas, né? Porque a gente, no inquérito policial, no processo judicial, a gente trabalha com o que está ali nos autos, né? É aquela verdade que consta ali nos autos. A gente precisa das provas, né? Das testemunhas, dos elementos ali para poder embasar aquele indiciamento, né, consequentemente a denúncia pelo Ministério Público, para ter embasamento lá para uma sentença, né, posteriormente. Então, nesses casos de rede social, é importante a pessoa salvar, gravar, né, já ter aqueles elementos ali prontos para ela apresentar no momento que inicia a investigação. Aí tudo vai para os autos, né, vai passar por uma perícia. Então, já demonstra ali, né, que o autor praticou até para ver se foi ele mesmo, né, se não foi outra pessoa, talvez, utilizando a identidade dele. Então, tudo isso vai ser verificado, mas hoje em dia é muito comum crime pelas redes sociais, né? A gente tem os perfis fakes, né? A gente tem as pessoas que utilizam, inclusive, da rede social para praticar delitos, seja qual delito for, né? Desde os menores até os maiores, de violência doméstica ou outros crimes também. É a medida protetiva que você está falando tanto aí. Pode botar 100 metros, 200 metros, que a rede social lá aproxima, né? Aproxima. Exatamente. Não importa onde você esteja. Inclusive aí a vítima pode demonstrar o descumprimento, né? Se a pessoa continua lá na rede social, né,
causando uma certa importunação, ali ela já tem um elemento que está tendo aquele descumprimento. Então, assim, o conjunto, existe a primeira medida, a medida que vamos chamar assim, é uma preventivazinha pequena, né? À medida que vem aumentando, né, que a pessoa deixa os vários descumprimentos, podem e devem levar à prisão. Deve. Qualquer descumprimento, ele deve ser levado à justiça, né? Vai procurar inicialmente a delegacia. Mas na prática, assim, é um conjunto ou pequenos descumprimentos já levam? Então, se já tiver mais descumprimentos, a gente pode pedir a prisão preventiva dele, né? De repente, aí tem um descumprimento num dia. Aí passou uma semana, nossa, de novo. Outro procedimento. Outra semana, de novo. Agora ele foi lá no local de trabalho da vítima, né? Começou a perguntar para os colegas de trabalho ali onde que a vítima estaria, né? A gente já viu casos que... Foi no salão de cabeleireiro que ela vai. Foi no salão, conhece a rotina. Exatamente. Então a gente está vendo ali, peraí, está tendo uma perseguição reiterada, um descumprimento ali que ocorreu, não foi uma vez. Então, ali a gente já tem elementos para poder pedir uma prisão preventiva dele. Aí, nesse caso, a autoridade policial pode representar pelo pedido e vai ser analisado pelo juiz. Inclusive, é uma das hipóteses de prisão preventiva. Eu falei isso, mas é para poder deixar o Ricardo mais tranquilo. Porque eu tento me colocar, principalmente numa entrevista assim, no lugar da vítima. Sair um pouquinho do lugar onde eu estou e me colocar para quem está sofrendo isso. E eu, sinceramente, eu não consigo imaginar eu passando por isso, se fosse uma mulher passando por isso, e você conseguir viver normalmente, como se nada tivesse acontecendo, sabendo que a qualquer momento você pode ser agredido, você pode ser ameaçado. Não sei se algum dia da minha vida eu posso ter paz de novo, né? Então, é o que eu me pergunto. Eu não sei, sinceramente, o que pode ser feito para dar tranquilidade a essa pessoa, para ela retomar a vida dela. Talvez a única solução imediata que eu vejo é ela mudar de cidade. Ela refazer a vida dela completamente. Mas aí vem outros problemas sociais, inclusive, de trabalho, de emprego, enfim. Mas eu não consigo ver. E a gente está falando de uma cidade como Juiz de Fora. Se você pegar a Zona da Mata aqui, são cidades em que a pessoa, por mais que tenha medida protetiva, são cidades pequenas. E a pessoa não tem como você não encontrar outra e conviver com as pessoas que estão ali no círculo de amizade. Então é muito difícil isso. É por isso que eu me incomodo, porque eu acho que é uma situação extremamente complexa que a gente está tratando aqui e que requer ainda um debate muito mais amplo e maduro, sabe? Claro que a Lei Maria da Penha é valiosíssima. E tudo que veio depois mas eu acho que tudo ainda é muito pouco diante do que precisa ser feito, sabe? Eu acho que a gente está só engatinhando, a gente está no primeiro andar ainda, de muitos andares que a gente precisa subir. Mas eu, aproveitando até essa linha de pensamento, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo e vendo qual a diferença entre estupro, assédio e importunação sexual. Só voltando aqui à questão que você mencionou, né, da estrutura da vítima, né, às vezes ela acaba tendo que modificar, né, toda a sua estrutura e na maioria das vezes, ela às vezes não tem aquela questão econômica, social, não tem o amparo, né, uma estrutura que, né, possibilite. É realmente uma questão muito complexa, né. Então, a gente toma as medidas cabíveis ali, né, no âmbito criminal, mas é claro que tem outras questões envolvidas ali, né, as questões psicológicas, as questões sociais, as questões que envolvem todo um núcleo familiar, né, e uma vida ali, né. Eu falo que cada inquérito que a gente tem, né, cada procedimento, ele não é só aquele papel, né? Por trás ali tem toda uma história familiar, né? Principalmente a gente, quando está lidando agora, né, com casos assim tão sensíveis, você vê, nossa, por trás disso aqui tem alguém esperando uma resolução, tem uma situação de alguém que está em sofrimento ali, né, aguardando, ou com medo, ou se sentindo ameaçada. Então, a gente tenta, né, solucionar ali dentro, né, da nossa seara do âmbito criminal, mas existem outros fatores envolvidos ali também. Não, vocês fazem o que está dentro da lei, das leis lá. Todas as leis têm as suas limitações, né? Exatamente. A questão é que o ponto nevrálgico todo aqui é que um perturbado mental pode acabar com a vida de alguém. Não é só acabar matando a pessoa, porque quando ela
passa a vida intimidada, de certa forma é uma morte. Ela está se anulando. Ela está se anulando para a sociedade, está se anulando para o trabalho dela. Ela para de viver. Então, se você para de viver, logicamente você é um morto-vivo, né? Você vive ali, mas você não consegue ter você não consegue de novo ter uma vida normal. Então é por isso que eu queria chamar a atenção para esse fato, porque isso de fato me incomoda muito, tendo ao meu lado filha, irmã, mãe, mulher. Então, e eu acho que é aí que entra o papel do homem. E não só o homem o que é da família, não. O próprio amigo. Eu acho que o homem tem um papel fundamental de ajudar. Ali, né? Aí vai no nosso trabalho ali da campanha, da conscientização, da conversa, né? É algo que vai muito além ali, né? A gente pensar ali não no repressivo, mas pensar no preventivo, né? E naquela parte, na educação mesmo, né? Aí a gente vai muito mais longe, a gente vai pensar lá nas bases, né? Numa educação, conscientização, né? Nisso tudo mesmo. Mas eu até te perguntei isso, porque do ponto de vista de crime, né? É importante que as pessoas entendam a diferença, né? De um estupro para um assédio e uma importunação. O que diferencia essas tipificações? Com certeza. E são crimes que têm acontecido muito, né? A gente vê que, assim, eles estão chegando, né, a nós, né? Vários procedimentos. É o que eu falei aqui no início, né? As vítimas estão denunciando, né? Por exemplo, a importunação sexual. Vamos começar com a importunação, né? Que recentemente ela foi tipificada, né? Era aquele delito que não dava para ser enquadrado como estupro ainda, né? Não chegava a ser um estupro, mas também não é tão simples para deixar passar, né? A importunação sexual é aquele caso, por exemplo, da pessoa que começou no ônibus, né? Na situação do ônibus, o agressor ali, ele passar a mão na vítima, né? Ele ter algum tipo de atitude ali, por exemplo, no transporte público ou no carnaval ali, ele encostou na vítima, ele forçou uma situação ali, passou a mão na vítima. Então, a gente está diante ali de uma importunação sexual. O assédio sexual, por sua vez, ele já precisa de ter uma relação de hierarquia, uma relação de ascensão ali entre o agressor e a vítima. Vai ser, por exemplo, um professor e uma aluna, um chefe ali no trabalho e uma subordinada dele. É uma situação, por exemplo, que ela se sinta constrangida, ele peça um favor sexual para a vítima. Aí a gente está diante de um assédio sexual, mas ele tem que ter aquela relação de hierarquia ali, como se ele tivesse um poder acima dela ali. Né? É o chefe com uma empregada, é o professor na escola, com um aluno, ele tem que ter esse tipo de relação, aí vai ser um assédio. Ele vai se aproveitar daquela relação ali de hierarquia sobre a vítima. Né? Diferente da importunação, que é, por exemplo, uma pessoa, né, tá num evento, num bloco de carnaval, num show, aí vem alguém, né, e acaba passando a mão na pessoa, por exemplo. E o estupro, né, é manter a conjunção carnal ali com aquela vítima ou qualquer outro ato, né, libidinoso contra a vontade dela. Aí a gente já tem ali consumado o estupro, né? Ele manteve a conjunção ou praticou outro ato libidinoso ali, e importante, contra a vontade da vítima. Lembrando também, né, que se a vítima for menor de 14 anos, a gente já vai ter o estupro de vulnerável, né, que aí já é uma situação envolvendo ali menor de idade, que tem uma penalidade até mais agravada também. Quando a importunação tem uma violência, entra como estupro, por exemplo, a pessoa no ônibus ou em algum lugar passou a mão de uma mulher ou tentou agarrar a mulher, isso ainda é importunação ou já... Ainda é importunação. Né? Esse tipo de... tem que ir mais longe, né? O estupro já tem, ele vai mais longe, né? Ele vai ser contra também a vontade da vítima, a importunação também é contra a vontade da vítima, mas o estupro ele já vai ter ali ou a conjunção carnal ou o ato libidinoso, ele já vai ser algo a mais ali. A importunação, né, já vai ser, por exemplo, né, passou a mão ali na vítima, né, tentou forçar uma situação ali, passou, né, vamos dizer, uma cantada na vítima ali, de uma forma que, né, causou mais constrangimento ali, a gente já tem caracterizada a importunação sexual. Eu ia falar assim, não ia falar cantado, eu ia falar outro termo, né? Mas já que você usou cantado, não, eu vou manter essa linha. Então, através de palavras, assim, ofensivas, aquelas palavras que de certa forma, né, até causa humilhação em público, já é uma importunação sexual. Exatamente, já pode gerar uma importunação. Passou ali, né, é o que a gente fez na campanha de carnaval, né, ultrapassou ali o não,
já é crime, né? Foi a campanha que a gente, né, praticou, né, no estado inteiro, né, da Polícia Civil, né, a partir do não é crime. Então, o crime de homofobia não entra na DEAN. Um crime de homofobia também é... Não, aí depende, né? Se tiver alguma coisa relacionada ali à vítima, né, por condição do sexo feminino, aí a gente já consegue enquadrar ali também. Mas tem que ter ali a relação, tem que ter todos esses requisitos ali para estar na delegacia especializada ali da mulher, né? Ou seja, alguém com um parentesco, ou uma relação ali, ou uma relação que já terminou. Qual que é a importância que eu queria, assim... A gente sabe a importância, né? Mas eu queria ouvir de uma delegada e de uma mulher, né? Que eu acho que é mais... Que eu acho que dá um valor agregado muito maior. De na primeira vez, no primeiro fato, fazer a denúncia. Para não deixar ter o terceira, a quarta, a 20ª para procurar a delegacia. Qual que é a importância de ser assim? Aconteceu, já estou aqui tomando as medidas cabíveis. E se você entende que fazendo da primeira vez... a chance de sucesso daquilo cessar são maiores. Não, com certeza, né? Tudo que for, a denúncia que for feita logo de início, né? É igual quando a gente for pensar, né? Fazendo uma analogia aqui, mas pensando uma doença. Né, se a pessoa procura o atendimento logo no início, as chances são ali, né, de resolver aquela situação são maiores. Então, pensando em termos ali da vítima, se na primeira vez, né, que ela sofreu uma agressão, ela cessa aquilo, né, denuncia e coloca um ponto final, a chance daquilo ali não se repetir é maior, porque ela já vai ter cessado inicialmente. Agora, se ela espera, aí tem uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, aquilo vai se perpetuando, né? O agressor continua praticando a conduta, né, criminosa, às vezes até como se fosse algo normal, né, algo que a mulher pudesse aceitar e ser submetida àquele tipo de situação criminosa. Então é importante inicialmente ali, né, no a primeira conduta criminosa, a vítima denunciar, porque ali ela já está cortando ali, né, aquele cordão, né, ela já está dando o primeiro passo. Exatamente, estabelecendo os limites ali. Aí, se ela continua, então a chance de perpetuar acaba sendo bem maior. E se essa pessoa estiver na rua, em público, quais são os sinais que ela pode fazer para mostrar para as outras pessoas que ela está passando ali por uma situação de aperto, né, de possível violência? Exatamente. As vítimas, né, a gente teve até um caso recente agora, não daqui de Juiz de Fora, né, mas um caso público de um bilhete, né, que a vítima chegou a enviar um bilhete, parece que num posto de gasolina. Então a gente vê várias situações assim de vítimas que pedem, ela está com o agressor às vezes num restaurante, ela está com o agressor num supermercado, né, ela já vai ela vai colocar um bilhete, né, ela vai já estender a mão assim, né, tem alguns sinais que já observa ali, né, que aquela pode ser uma vítima em potencial de violência doméstica. Então, assim, os bilhetes são muito comuns, né? Os bilhetes são muito comuns, né? O X aqui na palma da mão também. Então, essas são situações, assim, que a gente tem que ter a observação, a atenção ali para poder perceber também, né? Porque, às vezes, a vítima está tentando se comunicar com alguém numa primeira oportunidade que ela teve fora de casa. Então, é a gente ter aquele olhar atento para poder, né, pensar, a pessoa está pedindo socorro. Os vizinhos que perceberem que do lado da casa deles tem sempre uma briga de casal ali, o que eles devem fazer? Podem denunciar no 180, por exemplo, né? Às vezes não quer se envolver, né? Não quer fazer uma denúncia mais anônima. Colher, né? Exatamente, né? Às vezes quer fazer de uma forma, né, anônima para não expor, né? Até porque mora do lado, por exemplo, é um vizinho. Então deve denunciar sim, né? A gente tem as denúncias pelo, né, o Disque Denúncia Anônimo, é procurar os órgãos para poder efetuar aquela denúncia. Aí o que vai ser feito depois? Chegou uma denúncia anônima, por exemplo, de que está acontecendo uma violência doméstica no endereço X. Aí a gente vai procurar, né, fazer uma equipe de investigadores, vai ao local, vai conversar com outros vizinhos e vai ser conversado com a vítima também, né, para ver se aquela situação, o que está ocorrendo, dependendo se for algo mais grave, né, por exemplo, um cárcere privado. Né, situações que a gente vê que a vítima é mantida refém ali, às vezes até por anos, então vai ser feita uma investigação ali naquele entorno, né, vendo com vizinhos, de uma forma ali para ver se realmente está tendo aquele cárcere privado.
É meio inacreditável a gente falar em cárcere privado em 2025, né? Exatamente. Mas é uma realidade, né? É uma realidade. A gente vê vários casos, até em âmbito nacional também, né, de agressores que mantêm a vítima ali, né, às vezes até por anos, né, com filhos, inclusive, né, a gente já viu situações, né, que às vezes o agressor é o próprio pai das crianças ali e a vítima naquela situação privada ali, sem poder sair, às vezes em condições até subhumanas. A gente Eu vê casos. como um grande otimista, você tem 13 anos de polícia, né, que você disse, né? Sim. Nessa questão feminina, você está na delegacia feminina? Na feminina já tem menos tempo, né? Eu já trabalhei na área de delegacias de mulheres em outro município, foi na cidade de Ouro Preto. Inicialmente eu fui para o sul de Minas, depois fiquei 7 anos em Ouro Preto, depois foram 4 anos e meio em Belo Horizonte e agora aqui em Juiz de Fora, né? Tentando contribuir um pouquinho. E o que você viu de avanço nesses, vamos colocar aí, os últimos 4 anos? O que melhorando? Já tem uma delegacia especializada, acho que já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Acho que os policiais estão muito mais treinados, muito mais ambientados a lidar com esse tipo de crime, também é um grande avanço. Sim. Então, assim, a gente também tem muito avanço, a gente fica sempre, né, dando mídia porque é ruim, mas a gente está avançando bastante. Sim. É óbvio que estamos longe do ideal, né? Mas o que você vê de positivo, o que você vê que ainda falta? E vou voltar de novo contigo na questão de política pública. Sim. Eu sou a favor da prevenção, da educação. Com certeza. E, como o Ricardo usou aí, eu vou até parafrasear ele em relação à questão do judiciário trabalhar em conjunto. Porque realmente a importância de um psicólogo, isso é fundamental, né? Ele consegue identificar e aí ele vai ver realmente o perfil. E isso vai contribuir com a investigação, né? Até nas medidas protetivas. E até o final, né? Para identificar se aquela pessoa realmente é passível de uma solução mais tranquila ou se vai ter uma investigação ainda pior ou que pode causar realmente um risco para uma vítima, né? Que não precisa de mudar de cidade, né, Ricardo? Porque senão o cara muda também, não adianta muita coisa. Então, o que você vê de avanço? O que você acha que já está pronto e a gente já vai ver aí nos próximos tempos, e o que você acha que precisa ainda avançar? Excetuando agora a questão das denúncias, que a gente sabe que isso aí é fundamental ter, né? Os avanços, né, eu observo que foram muitos, né, essa questão que você mencionou. Há pouco tempo não tinha delegacia da mulher na maioria das cidades, né, onde eu trabalhei, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, quando eu trabalhei, não era uma delegacia especializada da mulher. Era um delegado para atender todas as demandas ali, né? Desde as situações de menor potencial ofensivo até os homicídios. Então, não tinha aquela especialização, não tinha, por exemplo, os profissionais que lidavam só com atendimento à mulher, né? E a gente observa que no âmbito de Minas Gerais, né, que a gente pode falar porque está acompanhando mais de perto aqui a nossa realidade, tem sido, né, instaladas as delegacias da mulher e não basta apenas instalar, né, a gente colocar o prédio lá e está pronto, feito, né, a gente tem que ter os profissionais ali capacitados também, então são oferecidos cursos, né, a gente já fez curso ali de atendimento e é de atendimento voltado para o público vítima de violência doméstica, isso é muito importante, né, proporcionar esse tipo de curso para as pessoas que lidam com esses crimes, né, porque é um atendimento diferenciado, né? Não é um atendimento igual, né, aos demais crimes, porque é algo que mexe ali com o psicológico, né? As vítimas que chegam são muito abaladas, né? Elas estão num estado ali, né, de psicológico muito conturbado, né, até pela situação familiar envolvida. Então, a gente observa esses avanços ali, tanto na questão de ter essas delegacias, né, especializadas no atendimento à mulher, quanto na questão da preparação dos profissionais, e é importante também, né, essa coesão ali, né, entre os órgãos públicos responsáveis ali, seja no primeiro atendimento, que é feito pelos policiais ali na situação inicial, né, depois Ministério Público, Judiciário, né, há o atendimento psicológico também na delegacia, né, várias demandas a gente
gente encaminha para o atendimento psicológico. Nós Conselho temos tutelar aparece? Conselho tutelar envolvendo menores de idade, né? É importante ali ter aquele acompanhamento do conselho tutelar. Então, é toda uma rede junta ali de apoio, né? É polícia, MP, judiciário, conselho tutelar, né? São muitos envolvidos ali para a gente poder criar aquele aparato ali de proteção à vítima, né? Pensando aqui não na questão da repressão, mas na prevenção e na proteção ali da vítima. Então, eu observo que os avanços têm ocorrido, né? Ainda estamos como se estivesse subindo ali uma escada, mas a gente está avançando dia após dia. Eu acho que eu sou muito positiva, eu sempre tento enxergar ali o lado bom e eu acredito que, assim, os avanços estão surgindo e vão melhorar cada vez mais. A gente está chegando na reta final da entrevista e eu queria saber qual o perfil desse homem que agride e ameaça a mulher. Ele é mais jovem, ele é mais velho, ele é a base econômica da família. Qual o perfil do agressor? Quando a gente pensa em perfil, né, vamos pensar perfil do agressor e perfil da vítima, a gente pode retomar lá os estudos, né, criminológicos, de criminologia, né, como que a gente vai chegar em perfil do agressor. Mas pode ser qualquer pessoa, né, tanto a vítima, pode ser qualquer pessoa, né, não importa o local, não importa a situação econômica dela, do agressor também, né, não importa a situação econômica, pode ocorrer em qualquer local, em qualquer tipo de relação. Então, assim, é um delito que qualquer um está sujeito a ser vítima e o agressor também, a gente observa que é aquela pessoa que tem aquela relação ali com a vítima, né? Seja uma relação né, de união ali com a vítima, né? Ele tem que ter aquele contato. Então, o perfil é a pessoa que está tendo a relação ali, né? A pessoa que, às vezes, quer ter aquela relação mais dominadora, né? De subjugar ali a vítima, né? Porque, geralmente, né, os agressores acabam tendo esse tipo de pensamento, né? De, às vezes, subjugar ali a vítima. Então, o perfil pode ser qualquer um que tenha uma relação ali, né, seja de companheirismo, seja pai, seja filho, né, com a vítima, que às vezes é filha, é mãe, é esposa, é namorada, é ex-companheira. E até dentro dessa, pela sua experiência, qual o papel da família desse agressor no trabalho da polícia? A família ajuda, vai contra ele, ou muitas vezes a família apoia o que ele está fazendo? Tem de todos os casos, né? Mas quando tem uma família ali que tem um alerta, né? Que entende todo o contexto ali, não vai ter apoio ao agressor, né? Mas tem das variadas situações ali. Tem quem apoia isso? Tem quem apoie, né? A gente vê todos os tipos, né? Numa delegacia de polícia, né? Quando a gente para pensar, você vê todo tipo de situação, né? Tem gente que apoia agressor, tem gente que não. Então, é uma situação que tem todos os tipos de apoio ou não, mas o ideal é que a família, né, esteja atenta ali àquela situação, porque uma base ali, a família pode contribuir muito, né, inclusive na prevenção. Né, se está vendo que está ocorrendo tal situação com o familiar, aquilo ali a partir de um diálogo, né, às vezes algo que começa pequeno ali, ele pode até ser evitado, né, nas raízes ali, pode ser, né, um início ali para poder evitar que um mal maior aconteça e chegue, né, às vias da polícia, ao judiciário, né, porque o que a gente pensa mesmo é a prevenção, e todos os tipos de prevenção são bem-vindos. Eu vou fazer uma pergunta mais engraçada, né? Ela tem pouca graça, mas é uma pergunta que eu acho interessante. Normalmente, as pessoas que você atende lá, são as mesmas pessoas ou se modificam muitos quadros? Porque sempre eu tenho a impressão que são sempre os mesmos agressores e as mesmas pessoas agredidas. Que esse quadro ele não sobe muito, o número não sobe muito. São sempre naquele pequeno bloco. É uma impressão, pelo que eu li, ou é uma realidade? É uma realidade, não é uma impressão. Às vezes a gente vê casos, né? Eu, apesar de estar há pouco tempo aqui em Juiz de Fora, né, eu já relatei inquéritos aqui, né, que já tinham iniciados, né, há mais tempo, e eu já, na situação ali de concluir o inquérito, eu falei, nossa, esse nome aqui não me é estranho. E realmente era um outro procedimento da mesma pessoa, porque muitas vezes as vítimas, elas pedem, né, para retirar nos casos em que há possibilidade, retomam muitas vezes o relacionamento, e aí a agressão
né, continua perpetuando. Isso é muito característico do ciclo da violência doméstica, né, o que a gente chama do ciclo, que tem a fase que está tudo bem, depois acontecem os crimes, aí depois a vítima retoma ali, acreditando, né, que muitas vezes aquela situação não vai se repetir, e ela se repete e, de novo, ela aparece lá, né, nos procedimentos, né, com novos crimes, né, continuação dos anteriores. Então, é muito comum e isso faz parte ali do ciclo da violência doméstica. É até esperado que isso aconteça, porque, na maioria das vezes, a vítima tem dificuldade de sair daquele ciclo, né, de entender que ela está vivenciando um ciclo em que a violência acontece, cessa, retoma. Então, assim, faz parte ali, né, dos estudos, do quadro mesmo, dos delitos que envolvem violência doméstica. Por isso que acaba repetindo ali situações em que a gente vê os mesmos envolvidos, mesmo agressor, mesma vítima, e muitas vezes a gente vê também o mesmo agressor com outra vítima, né? Já me deparei com situação que ele já tinha um procedimento análogo, igual ali, mas com outra mulher. Posteriormente. Esse aí o Ricardo. É o que eu tô falando, esse aí o Ricardo. Mas é o que eu estou falando aqui, em relação a determinar o grau psicológico doentio dessa pessoa. Mas você é uma policial trabalhada para suportar a pressão e todos os intempéries que você convive no dia a dia. Eu não sou preparado, eu não sou policial, eu não sou preparado. Por isso que muitas coisas deixam a gente revoltado. E aí, dentro disso, e que me preocupa mais, que eu estou falando em relação às medidas protetivas e outras, é que eu começo a observar que, não só em crimes contra a mulher, não, em outros também, que a população, ou parte dela, já começa a trabalhar conscientemente, o que eu acho mais grave. A justiça não vai fazer nada mesmo, então a justiça com as próprias mãos e sem esperar que a justiça legalizada faça o seu trabalho. Então as pessoas se antecipam à justiça e falam, não, eu não vou deixar esse cara fazer isso, e ela vai para cima dele, dá um basta nisso da forma que ela achar que tem que fazer. Isso não te preocupa, não? Preocupa. Isso realmente preocupa, né? Porque a gente pensar, né, que a vítima, né, seja qual crime for, né, aqui até saindo um pouquinho, né, da violência doméstica, que a vítima, né, ou alguém ali em nome da vítima, né, vai fazer a justiça com as próprias mãos, ela acaba, assim, mudando de lado também, né? Porque na tentativa de solucionar aquilo, né, e ter a justiça ali, ela acaba também praticando um outro crime. Então, assim, a gente vê ali que vai uma bola de neve. Então, a questão é a gente realmente, né, confiar ali nos mecanismos que a gente possui, né, e da melhor forma possível conduzir ali para que dê certo, né, as formas que a gente possui, né, a denúncia, seguir, acompanhar os trâmites, porque a justiça com as próprias mãos, ela nunca é bem-vinda. Ela vai trazer transtornos, a pessoa vai acabar, né, se tornando ali também, né, apesar dele ter alguma justificativa que, né, diminua, né, até a penalidade que ele vai ter posteriormente, ele acaba também se tornando um criminoso e sujeito ali às penalidades da lei. Então, a gente aguardar, né, esse trâmite todo, né, e estar sempre atento. Por isso que eu enfatizo a necessidade da prevenção. Né, o que a gente puder fazer ali, né, começar, às vezes, desde cedo, seja numa escola, né, enquanto ali ainda está na educação ali, formando, né, as cabecinhas, né, dos futuros, né, às vezes de uma futura vítima ou um agressor. Então, a gente começar ali, né, desde cedo na educação e na prevenção. Eu insisto nessa questão por conta disso. Como pai não é fácil, né? A Lei Maria da Penha vem, mas você vê talvez o caso mais conhecido no Brasil em relação a feminicídio, ou dos mais, eu nem vou colocar como mais, mas dos mais, com certeza, que chamou mais atenção da opinião pública, é o caso da Daniela Pérez, que no auge de uma novela foi assassinada por um ator. Também, possivelmente, né, não se tem uma conclusão definitiva, mas possivelmente uma questão de ciúme, uma questão toda de envolvimento e tudo mais, mas e aí ele foi julgado. Muitos dizem que a pena foi muito branda, ele voltou para a sociedade, e aí foi seguir a vida dele, e a filha da autora da novela já não estava aí mais, né? Então é muito difícil para pai, mãe, para a família lidar com isso, né? Você vê o agressor da filha retomando a vida e a sua filha não estando mais aqui,
enfim, como eu disse, é muito complexo. É complexo. Eu também, como mãe, a gente acaba, né? Eu tenho um casal, então, assim, a gente pensa em todas essas questões futuras aí, né? A preocupação começa desde cedo, né? Então, a gente já tem que, né, conversando, né? Já desde pequeno, né? Desde quando começa a entender, para já tratar esse tipo de assunto, né? Para que compreendam, né? E para que seja evitado também no futuro, né? Já começando com os pequenos. Eu, assim, só posso te agradecer, porque, assim, muito esclarecedor a conversa. Eu acho que não só para mim, né? Para quem vai nos ver através do YouTube, é muito esclarecedor, acho muito rica a conversa. E, assim, ficou para mim uma sensação diferente, eu acho, até que ficou para o Ricardo. A minha é de esperança, sabe? Porque quando eu vejo os avanços, né? E ter uma delegacia especializada em mulher para poder cuidar de um assunto específico, já começa a trazer para a gente conforto. Porque a gente não vai conseguir resolver tudo, né? Mas eu acho que, assim, você cuidando de um assunto específico, estando no dia a dia, o seu olhar é diferente, seu crivo é diferente, e a sua identificação também é diferente, né? Como delegada de um assunto que você trata todos os dias. Então, acho que isso já é um grande avanço. Se tivéssemos começado em 1980 isso, a gente já estaria muito na frente. Então, demos o primeiro passo tardiamente. Tá? Então, nós estamos pagando, a sociedade paga a consequência de estar sempre dando o primeiro passo de forma tardia. Mas, nunca é tarde, a gente não vai perder a esperança, né? Então, eu acho que, assim, para as mulheres, né, tem que denunciar. Para quem participou, tem que chamar a polícia, seguir os trâmites legais, fazer tudo dentro da normalidade. A gente tem que criar esse assunto de civilidade, entender que as leis podem, às vezes, ajudar ou a gente ficar revoltado, como a gente fica normalmente, mas a lei foi feita para que todos nós possamos cumprir, né? E você, como uma delegada de polícia, sabe muito melhor do que a gente. Mas, assim, eu fiquei muito feliz com o tema, aproveito a você para parabenizar todas as mulheres policiais, civis, militares e de todas as corporações e te parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é por aí. O caminho é esse, conscientizar sem deixar de, no dia a dia, tomar as medidas que são obrigatórias e pertinentes para que a gente possa ter uma sociedade mais civilizada e feliz, onde as mulheres possam passar os seus carnavais da forma que quiserem, com tranquilidade e paz, porque acho que a gente merece viver feliz e sorrindo, né? E para viver feliz e sorrindo, só vivendo com essa liberdade que o Ricardo aí tanto está pregando aí. Quero agradecer a Adriana também, que é a delegada de Polícia Civil, lá da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, por essa entrevista. Agradecer a assessoria da Polícia Civil, que de forma gentil aí nos autorizou essa entrevista com a delegada também, porque é sempre importante, né, a gente conversar com uma autoridade policial sobre um assunto que a gente precisa falar mais, não só no mês da mulher, mas o ano inteiro, o tempo inteiro, para ser mais exato. E parabenizar pelo seu trabalho também e dizer, né, que 180 é o telefone aí para as pessoas denunciarem de forma anônima, não precisa se identificar, mas é fundamental que ela faça isso. E a delegacia está lá no Santa Cruz Shopping, no segundo piso, para que as pessoas possam ir lá também conversar tranquilamente lá com as policiais, que estão prontas para receber e lhe atender da melhor forma possível. Muito obrigado, delegado. Eu que agradeço, né, poder participar, né, e poder contribuir, né, e essas conversas, elas são muito importantes, né, é levar informação à população, é a gente debater, discutir, tirar dúvidas, porque quando a gente começa a pensar no assunto, é o primeiro passo, né, para que haja a conscientização, a educação. Então, o caminho é esse, né? Eu sempre repito muitas vezes, né? O caminho é a denúncia, né? A vítima não pode deixar se abalar, não pode deixar que perpetue qualquer tipo de violência doméstica ou qualquer outro tipo de crime, né? Se a gente for colocar num espectro maior aí, pensando, né, no Código Penal inteiro, é procurar denunciar, levar os fatos adiante para que haja realmente ali uma punição do agressor, né? E uma resposta ali também para a sociedade, né? Então, é importante a denúncia. E muito obrigada, foi muito bom, né, essa conversa aqui. Eu estou à disposição, que precisarem. A gente
né, fica feliz em poder estar na nossa cidade, retornando, né, e de alguma forma contribuindo ali, né, fazendo o nosso papel da melhor forma possível. E deixar bem claro que não é não, né? Exatamente. Não é não, né? A nossa campanha ali, né, que ela não se perpetue apenas no carnaval e nem apenas ali no mês da mulher, né? A partir do não, né? A mulher falou não, é a conduta criminosa ali depois do não. Obrigado mais uma vez. E te agradeço. Eu nasci numa sociedade ainda conservadora, não é que eu não seja otimista, mas eu acho que ainda vai levar algumas gerações para a gente viver com respeito entre as pessoas. Mas como você bem colocou, né, acho que o pai e a mãe devem orientar a filha, principalmente, a observar pequenos detalhes, né, no início de relacionamento que podem ser fundamentais para o restante da vida dela. Então, antes que ela tome uma decisão, eu sei que lidar com paixão, uma questão passional é muito difícil. Muito difícil. Lidar com paixão, com amor, né, é uma coisa extremamente complicada. Você mexe ali com emoções, mas eu acho que precisa ter uns 10%, pelo menos, ali de razão. Porque se você for tomado por 100% de emoção, 100% de paixão, você fica cego, você não percebe o que está ali na sua frente. Então, se tiver pelo menos uns 10%, tenho certeza que já é um número suficiente para te ajudar a ser um pouquinho racional sobre aquilo que está acontecendo à sua volta. E que a gente coloca à disposição, né? Com certeza. Para trazer esse trabalho mais vezes aqui. Você tinha falado de um aplicativo também, né? Sim, o Frida. Frida. Também é um canal também, né? É FRIDA. Isso, Frida. Frida. É o nome do aplicativo também, que auxilia, né? Além das denúncias, né, telefone, a gente também tem esse aplicativo. E à medida que vai passando o tempo, né, pensando nos avanços, vão surgindo outros canais ali para que a vítima possa, né, denunciar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Agradecendo também, claro, né, os nossos patrocinadores que estão sempre conosco aqui, o Instituto de Saúde Hospital São Vicente de Paulo, Salsa Parrilla, que é um buffet prêmio todos os dias, Cediplan, que é um plano de saúde que chegou a Juiz de Fora e está só ampliando o seu número de vidas aí, já está com uma loja física na Brás Bernardino, no centro de Juiz de Fora. Sinteac, que é um sindicato extremamente ativo e atuante em Juiz de Fora e região. E também, dentro dessa linha, né, Vamos lá, Elétricos Gerais e 2M, Estética Automotiva. E semana que vem teremos mais novidades aí, mais parceiros para poder contribuir com a Reda Pra Cá. Quero agradecer também, não posso deixar de lembrar do Império Black Tie, que é uma loja ali de roupas que fica na Avenida Itamar Franco, em frente à Maternidade Terezinha de Jesus. Enfim, vocês patrocinadores, de uma forma geral, tem sido muito importante para a gente fazer essa retomada aqui do podcast. A gente vai tratar sobre vários assuntos, não só segurança pública, como foi hoje, não só sobre saúde, como foi semana passada, mas os temas que tenho certeza sejam de interesse coletivo, na prestação de serviços, na utilidade pública, a gente vai tratar aqui no dia a dia e a gente espera que cada vez mais cheguem mais pessoas para nos acompanhar, né? Vão chegar e brevemente a nossa delegada vai voltar aqui com números muito melhores, muito mais efetivos para deixar a gente mais tranquilo em relação a essa luta. A lei de 2024, Ricardo, a gente vai conseguir vencer isso, né? E é um tema que a gente tem que discutir sempre, né? Como você disse, não é só no carnaval, não é só no mês das mulheres. É um tema que mexe com a gente também, só pede 2 meninas, né? E filhos, né, eles realmente nos balançam. E o que você falou aí, só para me complementar a fala, acabou que isso que você falou acho que é fundamental. Quando começa o relacionamento, quando começa as mulheres começarem a entender se tem sinais. Eu acho que elas têm hoje, sempre tiveram, né? Hoje tem muito mais inteligência, informação para poder ter essa pequena percepção. E eu falo isso com a minha filha sempre. Olha os sinais. Se tiver tudo bem, segue a vida, porque a gente está aqui para apoiar. Infelizmente, não acertaremos sempre, mas estamos aqui sempre para apoiar, né? E a gente fica muito feliz, cara, que é o que eu gostaria de dizer, pelo Arreda Pra Cá, pela riqueza que a gente está conseguindo trazer de pessoas aqui que está agregando muito
E aí o tema de mulher, para mim, é um tema que vai ser sempre prioritário aqui, sempre que você permitir. Rapidinho, a gente já está estourando o tempo aqui, eu não posso só deixar de fazer uma sugestão, agora que eu me lembrei nessa sua observação, que eu acho importante um trabalho da Polícia Civil, da DEAN, junto com as entidades religiosas também, a Igreja Católica, a Evangélica, porque na Católica, eu sou católico, sou de formação católica, não que eu seja católico, mas a minha família eu percebo que há uma preparação de casais, como em outras igrejas e instituições religiosas também. Então eu acho que talvez seja importante até orientar, talvez um curso ou numa conversa com os pastores, com os padres, né? Como eles podem ajudar também nessa observação, nessa relação. Geralmente são cursos, não diria longos, mas não são curtos também. Então, eu acho que eles podem ajudar vocês, né? Com certeza, né? É um caminho também ali, né, para a gente pensar em prevenção, com certeza. E uma delegada que fala em prevenção tem todo o meu respeito. Obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima semana com mais um episódio aqui do Arreda Pra Cá. Obrigado mesmo.